Boa noite a todos. A paz seja com vocês. Iniciar aqui mais uma transmissão, uma mensagem da palavra do Eterno. O texto inicial que eu gostaria de ler, eu não me estenderei muito, eu somente falarei a respeito desta inscrição aí, tem a descrição aí no vídeo, e trarei assim alguns detalhes muito interessantes que você encontra nos evangelhos. E eu vou citar alguma profecia, ou duas profecias lá do Tanakh, ou do Antigo Testamento, mas irei falar sobre a crucificação de Jesus, Yeshua. E vou citar umas poucas referências, talvez umas 3 referências do Antigo Testamento, do Tanakh, e também do Brit Hadasha, que é o Novo Testamento. Irei citar algumas referências aqui, umas poucas referências sobre a crucificação de Jesus. E o primeiro texto que eu quero ler aqui com vocês, a primeira referência que eu vou ler é que se encontra no Evangelho de Marcos, o Evangelho que segundo escreveu Marcos, capítulo 15, Marcos 15, e vou ler o versículo de número 33, que diz assim o texto da palavra do Eterno. Ao meio-dia, trevas cobriram toda a terra até às 3 horas da tarde. Por volta dessa hora, Yeshua gritou: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Então, esta é a primeira referência que eu estou lendo, que é o relato da crucificação de Yeshua, Jesus. E você sabe, é conhecido de você que estuda a Bíblia, que nos 3 evangelhos, que é Mateus, Matiahu, Marcos e no Evangelho de Lucas, aliás, nos 4 evangelhos, fala sobre a crucificação. Tem um relato da crucificação de Jesus. E esta primeira referência, ela só aparece, esse clamor, ou esta frase que Jesus usa, só encontra em 2 evangelhos, que é aqui em Marcos 15, o verso 34, que é o 33, né? O 33 e o 34. E também no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 46. Mas você já prestou atenção em um detalhe? Que nesse clamor de Jesus, Mateus fala Eli, Eli, lama sabachthani. Já Marcos cita Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que essa pequena diferença? De Eli, a palavra Eli, usada em Mateus, e a palavra Eloi, usado em Marcos. É porque Eli, o Evangelho de Mateus, essa expressão está narrada em hebraico. Já a expressão Eloi é mais para o aramaico. Então, por isso tem essa diferençazinha de Eloi ou então Eli. Isso é um detalhe muito interessante que a maioria das pessoas lê e não presta atenção, que tem essa diferençazinha pouca. E aqui você vê a crucificação de Jesus. Outro detalhe é que os evangelhos Marcos, Mateus, Lucas,
de João, eles falam sobre a narrativa da inscrição que Pilatos colocou sobre a placa, ou uma placa, falando da sua acusação. Aliás, porque todo crucificado tinha uma placa com inscrição acima, mostrando por que causa, qual era o crime dele, que ele havia cometido para receber aquela sentença de crucificação. Então lá o texto diz que ali estava a sua acusação. Então qual era a acusação de Jesus sobre ele, que Pilatos achou bom colocar numa inscrição, numa placa, acima da cruz? Tinha uma inscrição. Esta inscrição é em latim, que é a língua romana, da época que os romanos falavam em latim. Então estava escrito Jesus Nazarenus Rex Iudaorum. Então por isso que você vê em algumas estátuas católicas que expressa o desenho, ou expressa ali a simbologia do Cristo crucificado, sempre você vai ver, ou quase sempre você vai ver acima da cruz, daquela imagem, nas igrejas católicas, você vai ver a inscrição IRNI, INRI. Não é isso? A inscrição INRI. Então, quer dizer, Jesus Nazarenus Rex Iudaorum. Aí forma esta sigla INRI, que quer dizer Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então, esse detalhe dos evangelhos, alguns evangelhos só citam assim, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, ou então Jesus, Rei dos Judeus. Então, você vai ver essa pequena diferença nos três evangelhos. Mas um detalhe muito interessante, que somente João, que é o evangelho de João, e o Xanã, João, no capítulo, deixa eu ver aqui, João, capítulo 19, você vai ver um detalhe muito interessante. E o Xanã 19, que é João 19, que diz assim: Pilatos mandou preparar uma placa que foi escrita e pregada na estaca ou na cruz, onde se lê: Yeshua de Nazarete, Rei dos Judeus, que é na forma hebraica mais conhecida, ou mais primitiva, ou mais expressada na língua aproximada do hebraico, é Yeshua Hanot Yuvelek Yehudim, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então, Pilatos colocou esta placa em três línguas principais da época, que era o grego, Yesux, Apote, Nazareto, Vasiliasto, Hebraio. Mais ou menos assim, que era a forma grega. E a forma em latim, que é esta que eu coloquei na descrição do vídeo: Jesus Nazarenus Rex Iudaorum. Então, esta é as três línguas que era mais falada na época de Jesus, que Jesus havia andado no meio dos discípulos, cumprindo seu ministério terreno. Pilatos havia escrito depois da sua crucificação, ou na sua crucificação no momento ali, colocou a inscrição Jesus Nazarenus Rex Iudaorum. E quando os latinos, os romanos passavam, eles liam esta inscrição acima da crucificação de Jesus, ou do madeiro, ou da cruz, estava ali a placa com essa inscrição. Então, os latinos, os que tinham a língua, falavam em latim, que eram os romanos, via essa inscrição e lia Jesus Nazarenus Rex Iudaorum, ou Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E os gregos lia Jesus, ou Jesus Nazarenos, ou Jesus Apote Nazareto Vasiliaste Hebraio. E os judeus
lia a inscrição em hebraico. Os judeus que não sabiam o latim, ou não falavam latim, ou os judeus que não falavam grego, não lia grego, lia em hebraico. Então, tanto um como o outro. Então, os judeus passavam e liam Yeshua, Hanot, Yumelec e Erudim, lia a inscrição posta ali acima da crucificação. E outro detalhe, eu quero entrar agora, depois de ter trazido estas pouquíssimas informações, que não é nenhum segredo, é conhecida de todos, eu quero aqui ir um pouco para o Tanakh, para o Antigo Testamento. Eu quero mostrar para você o que está escrito em Terrilim 22, versículo 1. E eu quero lhe citar algumas poucas referências ali. Eu não quero muito me deter nesses detalhes, porque são muitos. Eu quero sumariar aqui esta mensagem, falar em poucas palavras, alguns detalhes muito interessantes, sobre o Terrilim, que foi o Salmos que foi escrito 1000 anos da crucificação. Essa profecia, este salmo, vai mostrar um retrato da crucificação de Jesus. E você vai ver uns detalhes muito interessantes. Os detalhes da crucificação. Então, o que eu quero ler aqui é o Salmo 22. Você pode ler na sua Bíblia, acompanhar comigo, o Salmo 22, verso 1. Então, eu quero ler aqui, eu quero ler mesmo aqui, já que eu estou com essa Bíblia aqui, a Bíblia judaica. É uma versão muito boa de ler, de acompanhar, fazer comparação com as outras traduções, outras referências de Bíblia. Aqui, Salmo 22, verso 1, que diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? A maioria das traduções, dessas versões de Bíblia da João Ferreira de Almeida, você vai ler: Deus, meu, por que me desamparaste? Mas é a mesma coisa do que abandonaste. Então, aqui nesse Salmo 22, você vai ver uns pequenos detalhes aqui no Salmo 22, que é o que Jesus falou, cumpriu a profecia, que lá na crucificação, Jesus diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Cumprindo a profecia lá atrás, 1000 anos antes, quando Davi escreveu o Salmo 22. Outro detalhe ali mostra que no Salmo 22, eu quero até ler aqui e mudar de versão, só para você ter uma ideia. Aqui na tradução de João Ferreira de Almeida, você abre comigo, aí mesmo no livro de Salmo 22, que diz assim: a partir do verso 15, diz assim: a minha boca se secou como um caco, e a minha língua grudou no céu da boca. Me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, juntamente malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: Davi foi transpassado os pés e as mãos? Obviamente não. Então, que profecia é essa? De transpassar os pés e as mãos. E isso é um retrato da crucificação de Jesus, que futuramente os seus pés e as suas mãos seriam transpassados com os cravos. Então, aqui você lê no Salmo com cuidado, você vai ver um retrato da crucificação de Jesus. É ou não é? E outro detalhe, tem muitos outros detalhes aqui,
mas eu quero me ater somente nesses detalhes aqui, porque eu quero ainda lá um pouco, eu quero ir no profeta Zacarias. O profeta Zacarias, eu quero aqui na Bíblia Judaica, profeta Zacarias, vamos ler aqui, o capítulo de número 12, e o verso de número 10. Zacarias 12 e o versículo 10, que diz assim: E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os residentes de Jerusalém, um espírito de graça e oração, e eles olharão para mim a quem traspassaram. Prantearão por ele como se lamenta pelo filho único. Sentirão amargura por ele, ou por causa dele, como a amargura pelo filho primogênito. Então está falando de quem aqui? Quem foi que Zacarias foi traspassado? Foi traspassado com espada? Ou foi traspassado com lança? Ou foi traspassado com pregos? Obviamente não. Então, de quem Zacarias está falando aqui? Ele está falando, Zacarias está falando do Yeshua, Hamashia, Jesus, o Messias. Zacarias está profetizando sobre a vinda de Jesus Cristo. Aqui já é mais para o futuro. Aqui não é o momento da crucificação, mas é o momento depois de muito tempo da crucificação, porque olharão para quem traspassaram. Então, futuramente, aqueles que traspassaram se lamentarão, chorarão amargamente. Isso concorda agora com o livro do Apocalipse, que é Apocalipse 1 e o verso 7, que diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as famílias da terra se lamentarão sobre ele. Então quem é que vai vir? Jesus. Ele virá e muitos olharão para ele. Humano, todas as pessoas olharão e verão o sinal do Filho do Homem. Verão a Jesus. E o texto diz que olharão para ele aquele que o traspassaram. Ora, aí a pergunta que é feita é a seguinte: mas as pessoas, os romanos, que traspassaram, que crucificaram Jesus, ou os judeus, todos que tiveram a sua parcela de culpa, eles verão a Jesus? O texto está falando que eles verão a ele. Verão, aqui, tanto Zacarias como João lá no Apocalipse fala que eles verão, e muitos o verão, até mesmo os que o traspassaram. O que isso significa? Porque eles não vão estar vivos. Eles não permaneceram vivos, eles não vão permanecer vivos até a volta de Jesus. Isso quer dizer que eles serão ressuscitados. Esses que crucificaram a Jesus, como que eles verão? Eles serão ressuscitados. E na ressurreição, eles reconhecerão aquele que ele traspassou. E verão o sinal em suas mãos e seus pés. A única explicação é essa. É ou não é? Que esses que verão a Jesus, que o traspassou os seus pés, suas mãos com os cravos, que obviamente essas pessoas que crucificaram a Jesus, tanto judeus como romanos, eles já morreram, sim ou não? Então, como é que eles verão agora a Jesus? Sendo que eles já morreram? Obviamente, eles serão ressuscitados dos mortos, e aí eles verão a Jesus, a quem eles o traspassou. Então aqui você vai ver que aqui fala exclusivamente dos judeus, esta parte de Zacarias, que nós lemos aqui, Zacarias 12, que ele fala sobre a casa de Davi, fala sobre Jerusalém,
Então, obviamente, está falando dos judeus, que os judeus reconhecerão o Messias, o verdadeiro, Yeshua HaMashiach, o filho de Yosef, de Miriam, ou Maria, é ou não é? E, ou carnalmente, ou terrenalmente, mas Yeshua é o filho de Elohim, Yeshua é o filho do Criador, do Pai Celestial. Então, esta é a mensagem, que este que foi crucificado, este que foi morto, e ao terceiro dia ressuscitou, Yeshua, ele subiu ao céu, e ele virá com poder e grande glória. Então, aqueles como Pilatos, que colocou a inscrição Jesus Nazarenos, Rex e o da Oro, todos eles verão, porque eles hão de ressuscitar. Tanto judeus, dos tempos de Jesus, como gentios, estrangeiros, romanos, eles ressuscitarão e hão de ver aquele que eles crucificaram e o mataram, penduraram no madeiro, traspassaram os seus pés e suas mãos, e na sua agonia e na sua a angústia de morte, o Messias, o Mashiach, Yeshua, gritou, clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, e entregou o Espírito. E ali, tetelestai, em grego, está consumado. E ali, o Mashiach, Yeshua, entregou o Espírito ao Pai. Mas ele foi sepultado. E o terceiro dia, ressuscitou entre os mortos. E andou ainda por 40 dias, dando mandamento para os apóstolos que os escolhera. E aí, ele cumpriu a sua missão, dando as últimas instruções para os seus talmidim, seus discípulos. Ele subiu ao céu e prometeu voltar. E ele virá com poder, grande glória, buscar todos aqueles que creram, todos aqueles que entregaram o seu caminho, que entregaram a sua vida a ele. Então, eu convido a você que estude as Escrituras, busque conhecimento, porque a vontade do Pai é essa, que conheça a ele, ao Pai como único Deus e ao seu Filho Jesus Cristo como Senhor, como Filho de Deus. Esta é a vida eterna, que a vida eterna está unicamente em Jesus Cristo. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Yeshua, Hanot e o Meleque Ayehudim. Que Deus te abençoe e te guarde, que você estude a Bíblia e suas Escrituras e que você possa examinar cada dia e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu agradeço a você, compartilhe essa mensagem, compartilhe seu perfil aí, para que todos conheçam as Escrituras, para que todos conheçam a Deus, para que todos tenham o desejo de buscar mais o conhecimento de Deus. Então, eu convido a você, compartilhe essa mensagem no seu canal, no seu grupo aí, ou compartilhe aí no seu perfil, e cada um cresça na graça e no conhecimento do Salvador. Então, obrigado por assistir esta transmissão que irei publicar no canal Naldex Alves. Você pode colocar no YouTube Naldex Alves. É um canal que está começando agora e você começará a assistir outras pregações, outros estudos e crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Então, muito obrigado por assistir, que Deus te abençoe. Eu responderei a você aqui no comentário e agradecerei a você aqui no comentário e que Deus te abençoe.